Graça e paz, povo de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro Os Descobridores de Deus. O tema de hoje é: não sei se rio ou se choro, perdido no meio daquilo que é e daquilo que pode ser. Às vezes, eu acho que a satisfação pode ser a grande inimiga dos propósitos de Deus para a igreja e para o mundo. Muitos caçadores de Deus param a perseguição para celebrar seu melhor passo na última corrida. Esquecemos de retomar a busca quando paramos para construir monumentos de uma visitação passageira da presença de Deus. Quando desviamos o nosso foco de sua face para a lembrança que sua aparência tinha ontem, podemos descobrir que ele partiu para maiores façanhas fora de nossa visão e percepção limitadas do propósito divino. Jesus nos ordenou que tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos diariamente, e não à medida que isso se encaixa em nossa programação. A única forma de reaver o nosso equilíbrio espiritual é parar de fingir que está tudo bem. Não está. Quantas vezes vamos para reuniões e dizemos: "Poxa, isso é ótimo"? De maneira nenhuma estou dizendo que sejamos ingratos, mas se essas reuniões não estão levando à salvação da cidade, então elas não estão atingindo o potencial da glória de Deus. Ficamos artificialmente satisfeitos rápido demais, depois de corrermos para linhas de chegada falsas. Um dos grandes engodos de Satanás é fazer com que nos sintamos satisfeitos como se tivéssemos chegado a algum lugar. A verdade é que podemos cair na vala, em cada extremo da estrada estreita. Podemos deixar de ser gratos pelas muitas visitas e bênçãos de Deus e ver o rio de sua presença se secar rapidamente. Deus se recusa a honrar aqueles que não o reconhecem nem o honram. Por outro lado, podemos fazer o que muitos na igreja fizeram, dar mais importância à gratidão do que à sede que nos impulsiona na corrida. É a sede que nos mantém na perseguição. Tendemos a satisfazer a nossa sede através do desempenho de tarefas religiosas inferiores, como frequentar a igreja uma vez por semana ou uma oração ocasional feita às pressas. A sede deixou de fazer parte de nosso vocabulário religioso, pois é considerada, entre aspas, indigna pela atual elite espiritual. Eles não se dão conta de que a sede está entre as coisas mais atraentes que tem a oferecer ao Criador. O namorado é atraído pela paixão de sua amada, não por aprovação mental ou casual e desinteressada de seus encantos. Nosso noivo divino não é diferente, e por isso que digo que é inteiramente possível ser grato e estar ansioso ao mesmo tempo. Sou muito grato pelo que ele tem feito, mas também estou muito ansioso pelo que ele pode fazer. O livro de Esdras contém uma narrativa incomum dos dias que os judeus remanescentes dedicaram à reconstrução das fundações do templo arruinado em Jerusalém. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor leal a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Os mais jovens nunca haviam visto o grande templo que Salomão construíra antes de Jerusalém ser invadida pela Babilônia. Eles eram as crianças do cativeiro, que nunca haviam visto o avivamento. Então ficaram animados e ergueram a voz em regozijo. Ah, é isso! Deus está aqui e esta é a sua glória! Os mais velhos, por sua vez, prantearam quando viram as dimensões das fundações do templo reconstruído. O ruído de paixão era tão alto e misturado que as escrituras dizem que era impossível distinguir o barulho do pranto do barulho do regozijo. Qual era a diferença entre esses dois grupos? Os homens mais velhos estavam pessoalmente familiarizados com os eventos da história,
Eles haviam visto o que Deus havia feito no passado, quando Jerusalém e Israel tiveram seus melhores momentos. Regozijaram ao ver as fundações da casa de Deus refeitas, mas também prantearam, pois elas não poderiam ser comparadas com o que haviam sido antes. Creio que sei o que aconteceu. Quando aqueles sacerdotes, os levitas mais velhos e os patriarcas viram as fundações reconstruídas do templo na geração dos cativos, eles disseram: não ficaremos satisfeitos. É como se eles literalmente tivessem pegado no pé de Deus e dito: Tu nos prometestes que a glória dessa casa deveria ser maior do que a casa anterior, Deus. Estamos te prendendo até seu pleno potencial. Em algum momento você precisa decidir e declarar: Senhor, dou graças pelo que tu tens feito, mas estou profundamente ansioso pelo que podes fazer. Sou grato, pois reconstruíste as ruínas do passado, pelo que fizeste em minha igreja e em minha cidade. Mas tu não és o Deus da limitação e da falta. Anseio pelo que podes fazer. Abra, Senhor, os céus sobre essa cidade. Abra os céus sobre as igrejas, escolas e famílias desse lugar. Esse tipo de busca e quebrantamento, entre aspas, puxa Deus para fora do seu esconderijo. Não é de admirar que ele tenha dito: busque a minha face. Deus pretende revelar a face a quem esteja suficientemente interessado, ansioso e com coragem para puxá-lo do seu esconderijo. É possível e mesmo desejável que você seja grato e ansioso ao mesmo tempo. Isso é expresso em termos como esse: não somos ingratos por aquilo que tu já fizeste, Deus, mas ansiamos pelo que podes fazer. Agradecemos, Senhor, pelo teu toque. Nossa única frustração agora é que sabemos que há muito mais de ti. É assim que os velhos sacerdotes se sentiram quando viram a consagração das fundações para a reconstrução do templo. Esdras diz que o barulho dos pranteadores e o barulho daqueles que se regozijavam não podiam ser distinguidos uns dos outros. Eu proponho ser essa a postura apropriada para a igreja. Somos gratos por aquilo que ele tem feito, mas queremos o que ele pode fazer. Essa estranha combinação de alegria com pesar, de satisfação com sede, é comum onde quer que Deus esteja. Amós falou de uma época em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Do que eu estou falando? De quando ouço o povo de Deus se animar e dizer: isso não é demais? Uma nova igreja está sendo construída e há uma unidade maravilhosa nessa cidade. Penso nas coisas que vi nas décadas passadas com anseio em meu coração e então com lágrimas luto para dizer às pessoas: isso é demais, mas eu sei que existe muito mais. Vocês não viram nada ainda. Do que você está falando, Tommy? Você está dizendo que haverá um culto melhor que esse? As pessoas fazem essas perguntas o tempo todo e fico imaginando se estamos falando da mesma coisa. Talvez haja cultos mais poderosos quando existirem servos mais apaixonados. Na verdade, eu nunca soube de cultos áridos, só de servos áridos. Estou falando de algo maior do que a nossa sede. Ela tem papel importante, mas é quando a sede de Deus por nós responde à nossa sede que o seu trono se desloca para o centro dos nossos louvores. Renda-se a sede por ele. Deveríamos nos tranquilizar e nos sentir encorajados quando Deus nos leva ao ponto em que não sabemos se rimos ou choramos. Isso significa, pelo menos, que Deus está trabalhando em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uma santa sede está sendo estimulada dentro de você, que o levará à beira da insatisfação e do contentamento ao mesmo tempo. Quando você se rende à sede, não se importa mais com o que diz. Dirá: se eu somente puder tocar na bainha de seu manto, se eu puder ter um encontro com ele. Se você chegar ao ponto de correr o risco de perder o controle da situação, a minha pergunta é: por que tentar manter o controle? Quando você não sabe se ri ou se chora, você pode estar em uma boa posição.
É possível que a plenitude e o vazio existam lado a lado? Sim. A profunda satisfação e a sede infinita podem coexistir em um coração? Sim. Como podem a alegria e a dor almejar e irradiar na mesma face ao mesmo tempo? Pergunte a Esdras, o sacerdote do Antigo Testamento. Ele sabia a resposta. Davi, o salmista, e Paulo, o apóstolo, também. Eles viviam constantemente nesse estranho estado de tensão celestial entre o desejo consumidor e a satisfação esmagadora da presença dele. Eu lhe asseguro que o avivamento verdadeiro não pode acontecer na ausência desses componentes. Devemos ser gratos por todas as coisas que ele tem feito para nós. Ele não aceitará a ingratidão humana, e devemos ansiar por mais de sua presença manifesta. Ele é estranhamente atraído por nossa ansiedade e, entre aspas, apetite santo, por sua visita e sua presença manifesta. No dia em que você se arrependeu de seus pecados e recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pensou que tinha tirado, entre aspas, o máximo de Deus para abastecê-lo para o resto da vida? Já disse antes, mas digo de novo. Isso é como dizer que uma refeição irá sustentar todas as necessidades do seu corpo pelo resto da vida. Não irá. O dia da sua salvação foi somente o início de uma nova caminhada como um novo filho. Você precisa de constante exposição à palavra, ao Espírito, ao povo de Deus, à igreja. A presença de Deus é o ar que nosso homem espiritual respira. Não foi em tom de brincadeira que Jesus se intitulou de O Pão da Vida. Ele é verdadeiramente o nosso alimento, água, alegria, rocha e escudo. Quem nos cura, nos liberta, redime, nosso pastor, grande sumo sacerdote e advogado. Precisamos enumerar mais coisas? Está claro que precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Jesus disse, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que isso significa? Os ramos de uma videira são gratos por pertencerem à videira e à raiz, mas também têm necessidade de tirar mais e mais sustento da videira. Essa é a figura de Deus sobre a gratidão e a ansiedade ao mesmo tempo. Quando falava sobre a oração, a ordem de Jesus parece-me bastante clara. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Parece claro que Jesus estava falando sobre permanecer no estado perpétuo de pedir, buscar e bater. Não vejo no Novo Testamento nenhum mandamento ordenado, entre parênteses, ou mesmo permitindo que sejamos complacentes, apáticos ou letárgicos. O rei Davi talvez tenha sido o maior líder de louvor e adoração de todos os tempos. Ele estabeleceu padrões de adoração que ainda tentamos igualar. Fez isso antes da cruz e do advento do Espírito Santo. Contudo, o mesmo homem que sentava-se na presença de Deus, no tabernáculo de Davi, ao ar livre, disse ao Senhor: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Jacó, o patriarca do Antigo Testamento, teve um passado parecido com o de muitos de nós. Quando Deus começou a trabalhar nele, tornou-se um homem ansioso. Estava grato pela visão da escada que tocava o céu e pela confirmação das promessas que Deus havia feito ao seu pai, mas queria muito mais. Estava tão ansioso por um milagre e uma segunda chance que lutou a noite inteira com um homem que muito provavelmente era o próprio Cristo pré-encarnado. Nessa luta, Jacó recusou-se a soltá-lo até que recebesse a bênção. Estava louco por um recomeço. Queria um novo nome. Então, o Senhor o chamou de Israel e o abençoou. Deu também a Jacó um ferimento permanente no quadril, para que se lembrasse das suas necessidades perante Deus. Simeão era um idoso guerreiro de oração, numa época de apostasia. Orava constantemente no templo de Jerusalém. Simeão obtinha conforto nas promessas de Deus, mas queria mais.
Deus lhe prometeu que veria o Messias de Israel antes de morrer. Muitos anos se passaram até que chegou o dia e finalmente viu o pequeno Jesus no templo. Naquele momento, a represa profética se rompeu no coração de Simeão, e ele profetizou a respeito de Jesus. Desde o fim da era dos profetas, 400 anos antes, essas talvez tenham sido as primeiras palavras de profecia ouvidas em Israel. Ele expressou abertamente sua gratidão pelas promessas de Deus, mas foi sua sede por mais que o manteve vivo o suficiente para profetizar sobre o Messias e vê-lo. João, o discípulo, era grato pela companhia do Senhor, mas seu anseio por estar mais perto de Jesus fez com que repousasse a cabeça no peito do Senhor a cada oportunidade que tinha. Podemos considerar com segurança que João não se importava se os outros discípulos falavam dele, se desprezavam ou expressavam o ciúme por causa de sua busca por mais do amor do Senhor. Tudo o que sabia era que, se o Mestre estivesse ao alcance de seu toque, ele iria direto ao seu coração. O entre aspas vício por Deus de João não é algo que devemos desprezar, mas sim perseguir e reproduzir em nossa vida. O vício de João pela presença de Deus continuou por toda a sua vida, muito depois de Jesus ter ascendido para o Pai e da empolgação dos primeiros dias ter passado. João sobreviveu mais do que qualquer um dos discípulos do círculo íntimo do Mestre. Foi ele quem passou mais tempo próximo ao coração do Messias e que recebeu, entre aspas, a revelação de Jesus Cristo. Perseguindo a Deus em espírito na ilha de Patmos. No final do livro, ainda encontramos João passando todo o tempo perto do coração de Deus. Talvez seja por isso que Deus o tenha escolhido, acima de todos os outros líderes mais evidentes e carismáticos da igreja primitiva. João estava perseguindo a Deus em espírito quando o Senhor se virou e, entre aspas, o agarrou na ilha de Patmos. Ele foi, literalmente, capturado no cenário celestial. Ele agarrou a Deus e Deus o agarrou. Há uma santa elevação na presença de Deus. Senhor, leva-nos para o alto, onde é o nosso lugar, onde as águias voam. A perseguição apaixonada tem o poder de mudar a sua perspectiva, como um pai erguendo seu filho para deixar que tenha uma visão melhor. João foi erguido para além do tempo, para ter uma visão melhor da eternidade. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro que você vê, e envie a estas 7 igrejas. João, como Moisés, queria ver a face de seu amado mestre de novo. No processo, recebeu muito mais do que isso. Quando disse, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, estava no processo de criar urgência no reino espiritual. Quando você ora com persistência, adora com espontaneidade, ou jejua com sede e fervor, cria urgência e paixão celestiais irresistíveis para o seu Criador e Pai Celeste. Quando buscamos o avivamento, em vez de buscarmos a face daquele que faz o avivamento existir, perdemos a marca da paixão. De todos os discípulos que estavam no aposento quando Maria ousou quebrar o protocolo da programação humana para ungir o mestre com óleo de seu alabastro, somente João deve ter entendido o valor do sacrifício dela. E por quê? Ele compreendia o poder superior da paixão sobre o protocolo da lógica e do intelecto. A lógica e o intelecto têm o seu lugar devido, mas não é a intimidade do Santo dos Santos. Quantos de nós damos presentes aos nossos filhos ou cônjuges que, na verdade, não podemos fazê-lo? A intimidade excedeu o intelecto. A paixão superou a lógica. Esse é o poder do posicionamento versus o poder do pedido. Se você está na posição de alguém que busca a face de Deus, você tem urgência. Enquanto os outros discípulos alfinetavam Jesus com questões teológicas, João assistia Maria alimentando o coração do Senhor, com lágrimas de adoração e oferta quebrantada de óleo sacrificial. Talvez ele também tenha derramado algumas lágrimas no peito de seu amado mestre como manifestação de sede e quebrantamento. Devemos buscá-lo enquanto podemos encontrá-lo.
Não importa se começamos a seus pés, cheios de lágrimas, com o coração partido, ou se nos movemos direto para o seu coração, com todo o nosso ser, em completa rendição. Ele responde ao clamor da nossa sede. Entretanto, nada faz a respeito de pedidos arrogantes e questões de pessoas indiferentes e autossuficientes. Aprendendo sobre a eterna, entre aspas, muleta de glória. Os ateus alegam que o cristianismo é apenas uma muleta para os incapazes e fracos. Eles não têm a mínima ideia do que isso significa. Senhor, confessa minha pobreza de espírito. Como a vanglória de Paulo, o apóstolo, minha única vanglória é a absoluta dependência de ti. Sou permanente e incurável, profunda e desesperadamente ansioso por ti. Não posso sobreviver, agir ou mover-me afastado de ti. Sou inteiramente deficiente. Creio que estamos excessivamente acostumados ao prazer das provisões e das bênçãos divinas. Deixamos de lado as lágrimas de arrependimento e a ansiedade apaixonada dos santos do passado. É tempo de redescobrir o poder da oração apaixonada e fervorosa. Ela nos permite extrair a força da ressurreição, existente no ato de arrepender-se. Ela pode expressar toda a nossa sede por um novo encontro com Deus Eternidade. Sim, é possível estar completamente grato e ao mesmo tempo sedento. Há muitas pessoas que estão mais contentes com a igreja do que eu, mas confesso que não estou, de maneira nenhuma, cansado dela. Estou cansado sim, de reuniões intermináveis e o constante zunido da atividade do homem em nome de Deus. Anseio por ele, e por Deus estou enamorado. Todas as outras coisas deixo de lado no caminho em minha busca. É ele que eu quero. É por Deus que estou sedento. Jacó, como foi que você tirou Deus do esconderijo? O que o impeliu a abrir uma janela dos céus e estender-lhe uma escada? Eu estava ansioso e quebrantado. Não me dei conta de como estava próximo dele. Se a sua gratidão pela visitação de Deus não for tão intensa quanto a sua sede por algo ainda maior, você não faz ideia de quanto está perto de encontrá-lo e do tamanho da mudança que acontecerá na sua vida. Você gostaria de saber como Moisés reagiu à promessa de Deus de lhe mostrar mais a sua glória divina? Está sedento por descobrir como Jacó lutou com a divindade e recebeu um novo nome? O que tirou Deus de seu esconderijo atrás das asas do serafim para dizer a Moisés: certo, vou mostrar-lhe a minha glória, mas só verás as minhas costas? Foi porque Moisés disse: Deus, tu deverias mostrar-me a tua glória, pois temos tudo planejado. Todos estão em fila e tudo está organizado e estabelecido? Não. Ninguém consegue construir um templo tão lindo a ponto de atrair a Deus. Nenhuma congregação pode acumular tanto vitral, ter uma torre alta o bastante, apresentar músicas lindas o bastante, ou produzir pregação boa o suficiente para arrancá-lo do seu trono. Se essas coisas funcionassem, Deus teria reconstruído o grande templo de Salomão em Jerusalém. Nada na arquitetura antiga ou moderna poderia ser comparado àquele magnífico edifício. Contudo, Deus não mostrou interesse em reconstruí-lo. Deus confunde o sábio e perturba os atores religiosos. Ao contrário, ele confundiu os sábios e perturbou os atores religiosos, escolhendo o tabernáculo humildemente construído em Sião, sem paredes, véus ou elaborados requintes das mãos do homem, encontrados no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Depois disso voltarei, e reconstruirei a tenda da casa de Davi. Reedificarei as ruínas, e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. Quando disse essas palavras, deixou claro que seu maior interesse é em nossa busca, sede e paixão pela presença dele. Ele não busca desempenho, ele quer paixão. Lembre-se de que, quando a paixão entrar novamente na igreja, a presença dele também voltará. Podemos não gostar disso. Isso pode ofender nosso ego e ferir a nossa teologia, mas é assim que funciona. Ore comigo se você estiver numa posição em que a gratidão e a ansiedade coexistam. Senhor, permita que saiamos da tua presença com mais sede do que quando chegamos. Que sejamos sempre gratos, mas querendo mais. Gratos, mas sedentos. Que a nossa oração constante seja: tenho sede de ti.